Atenção, turma, eu sou o professor Ronilson Mendes, de Orçamento Público para Concursos. Hoje começaremos a nossa primeira aula, a aula número 1, entendeu? De Orçamento Público. E o assunto a ser abordado é princípios orçamentários. Antes de mais nada, Ronilson, qual é a definição de orçamento público? Pessoal, orçamento público é a ferramenta de planejamento estratégico utilizado para prever receitas e para fixar despesas, ok? Então, qual é a definição de orçamento? O que o orçamento faz? Ele fixa despesas e prevê receitas para um determinado período, beleza? Outra palavra também muito utilizada, ao invés de prever receita, fala-se também estimar receitas, beleza, pessoal? Então, não esqueça, o que o orçamento faz? Ele fixa despesas e prevê receitas. Eu costumo passar esse macete aqui nas aulas, porque tem concursos que eles trocam, eles botam fixa receita e prevê despesa. Aí está errado. Então, o que o orçamento faz? Ele ou seja, fixa despesa e prevê receita. Ok, pessoal? Então, prosseguindo o nosso trabalho, existe, pessoal, na nossa lei orçamentária, 3 tipos de orçamento, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, não esqueça, a nossa lei orçamentária está fracionada em 3 tipos de orçamento: fiscal, Seguridade Social e o de investimento. Aí tem um curso de inglês no Brasil chamado FISC. É muito parecido, para você não esquecer essa dica aqui. Quais são os 3 tipos de orçamento da lei? Fiscal, de investimento e da Seguridade Social. É só você lembrar o curso de inglês. Inglês é FISC. Inglês é FISC. Então, inglês é FISC. Fiscal, de investimento e da Seguridade Social. Ok, turma? Prosseguindo, aí você pergunta, Ronilson, qual é o campo de aplicação do orçamento público? O orçamento público, pessoal, ele é aplicado na administração direta e na administração pública indireta. Na administração direta, entende-se os órgãos do poder executivo, legislativo, judiciário e o MPU. Dentro do poder legislativo, nós temos os tribunais de contas. Os tribunais de contas do Brasil é o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas dos Municípios, entendeu? Nós temos o Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Qual é a diferença? É porque no Brasil agora é vedado a criação de novos tribunais de contas de município e de município. Mas tem 4 tribunais de contas: o da Bahia, do Ceará, o do Pará e o do Goiás. 4 tribunais de contas dos municípios. E tem 2 tribunais de contas do município. Quais são eles, meus? O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, na administração direta, eu tenho os órgãos do poder executivo, legislativo, judiciário e o MPU. Então, pessoal, dentro do legislativo, nós temos os tribunais de contas. Temos também, como campo de aplicação do orçamento, a administração pública indireta. Ronilson, a administração pública indireta, como é sabido, é composta das autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedade de economia mista, beleza? Então, tem que se fazer uma diferença, porque em muitos concursos decaídos as pessoas têm escorregado em algumas questões desse tipo aqui. Primeiramente, as empresas públicas, elas podem ser a título de orçamento, elas podem ser dependentes e independentes. Dependentes são aquelas empresas públicas que utilizam para o seu custeio material, pagamento de pessoal, de modo geral, orçamento público, entendeu?
e elas recebem verbas do orçamento público. Então, essas empresas públicas são chamadas de dependentes. As empresas públicas independentes, pelo contrário, elas não utilizam recursos públicos para pagar os seus servidores, para o seu custeio de modo geral. Pessoal, as empresas públicas dependentes integram o orçamento tanto fiscal quanto da Seguridade Social, beleza? Então, se for empresa pública dependente, se for uma estatal dependente, que no caso são palavras sinônimas, elas integram o orçamento da Seguridade Social e o orçamento fiscal. E se essas empresas forem independentes, elas estarão fora? Não. Elas farão parte do orçamento de investimento. Beleza, pessoal? Então, resumindo, o orçamento público é o que, pessoal? Ele é uma peça, é uma ferramenta de gestão estratégica utilizada periodicamente para prever receitas e fixar despesas. Nós vimos também que o macete FID prévio ajuda você a não escorregar com algumas questões de concursos. Vimos logo em seguida aqui, a lei orçamentária é um documento fracionado em 3 orçamentos, que é o fiscal, de investimento e da Seguridade Social, e um macete. Em inglês é FIS. Por último, vemos que a administração, o campo de aplicação do orçamento é toda a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, ok? Aí você percebeu que existe uma situação que tem sido cobrada no concurso que se refere à empresa pública, ser dependente ou independente. Então, se for dependente, não esqueça, o orçamento é o fiscal e o da Seguridade Social, e se for independente, é o orçamento de investimento, ok? Então, pessoal, prosseguindo agora no nosso trabalho, vamos entrar realmente no título da nossa aula, que é princípios orçamentários. Os princípios orçamentários estão em todo o nosso ordenamento, na Constituição Federal, na Lei 4.320, na LRF, ou seja, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei número 101/2000, entendeu, pessoal? E também em outros institutos. E observe que alguns princípios são frutos da observação dos doutrinadores. Mas eu fiz um resumo, coloquei aqui os princípios que têm sido mais solicitados em concursos, que são esses 12 aqui. Conheço quais são eles, enfim. São 12 princípios, no caso: legalidade, universalidade, periodicidade, exclusividade, clareza, unidade, publicidade, equilíbrio, não afetação, especificação, orçamento público e utilidade. Então, nós temos 12 princípios que têm sido solicitados em prova de concurso. Nilson, como é que eu faço, meu filho, para eu olhar a questão e dar a resposta? Pessoal, a princípio, grave bem esse macete aqui: Lupé, o pneu. Lupé, o pneu. Lupé e pneu são os princípios orçamentários. Ok, turma? Então, observe agora que eu agora vou destrechar, eu vou agora trabalhar cada um deles nessa aula, para que você, ao chegar no dia da prova, olhe a questão e marque a resposta certa, sem medo de ser feliz, como já dizia um grande político desse nosso Brasil afora. Beleza? Então, o primeiro princípio que eu vou abordar é o princípio da legalidade. Pessoal, tudo em matéria orçamentária tem que estar esculpido, na lei. Por isso que é isso. Tudo em matéria orçamentária tem que estar na lei. Então, o nosso gestor, o nosso ordenador de despesa não vai fazer nada que não esteja na lei, entendeu? Sob pena de sanções, ok? Então, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. No artigo 5º, inciso 2, todo mundo já conhece, né, quem estuda para concurso, que fala o seguinte: que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. No princípio, quer dizer, no artigo 37,
caput, ou seja, no próprio artigo, né, pessoal, nós temos a fala que a administração pública deve obedecer a 5 princípios, né, que vocês que também já conhecem. O primeiro desse princípio qual é? É o princípio da legalidade. Depois vem o quê? Personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nós não vamos entrar, não vamos discutir nessa aula todos esses, porque só nos interessa aí 2 princípios, que é o da legalidade e o da publicidade. Ok? Então, pessoal, o artigo 5º, né, inciso 2, prevê a legalidade. O caput do artigo 37, a mesma coisa. Mas, amigos, esse princípio comporta exceções. Que exceções são essas? Pessoal, a exceção é a abertura de créditos extraordinários. Nilson, agora você enrolou minha cabeça. Eu não entendi, foi nada. Calma. O assunto créditos extraordinários será abordado nas próximas aulas, mas só a título de explicação. Existe, pessoal, os créditos orçamentários e os créditos adicionais. Os créditos orçamentários é tudo aquilo que eu já falei, está previsto, né, na lei orçamentária, porque a lei orçamentária prevê receita e fixa a despesa. Então, esses são os créditos orçamentários. Os créditos adicionais, eles se dividem em 3. Quais são eles, Wilson? São os especiais, os extraordinários e os suplementares. Então, nós vamos trabalhar esses créditos na aula desse assunto, tá bom? Mas, a princípio, não esqueça que, no que se refere à legalidade, existe uma exceção, que são a abertura de créditos extraordinários. Esses créditos aqui, pessoal, diferente dos outros, eles servem para atender a situações de urgência, entendeu? Eles servem para quê? Eles servem para atender situações de calamidade pública, de comoção interna, de guerra. Então, é claro que se vier a ter, como sempre tem acontecido no Brasil, enchentes, catástrofes, por exemplo, como recentemente no Rio de Janeiro. Então, o nosso presidente, o nosso governador, o prefeito, não vai esperar todo o trâmite da lei para atender a essas necessidades. Aí ele abre, no caso do nosso Poder Executivo Federal, através de medida provisória, ele libera crédito extraordinário. Esse crédito extraordinário, pessoal, ele é através, no caso do nosso Poder Executivo Federal, ele é através de medida provisória. E como vocês sabem, medidas provisórias, elas não são lei, elas apenas têm força de lei. Elas são abertas com validade de 60 dias, podem ser prorrogadas por mais 60 dias, não correm durante o recesso parlamentar e elas poderão vir a nem ser transformadas em lei. Então, observe, pessoal, que existe uma exceção ao princípio da legalidade que você não pode esquecer e que é solicitado em concurso. Qual é, Ronilson? É a abertura de créditos extraordinários. Ronilson, eu queria que você agora me fundamentasse essa exceção ao princípio da legalidade. Pessoal, lá no artigo 62 da nossa Constituição Federal, prevê a medida provisória em caso de relevância e urgência. Então, no 62 da nossa Constituição, prevê o instituto da medida provisória em caso de urgência e relevância. O artigo 67, inciso 11, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, fala sobre a abertura de crédito extraordinário em caso de guerra, calamidade pública e comoção interna, obedecendo o que fala o artigo 62. Então, para você entender, você vai ter que fazer o que? Linkar o 62 com o 67. Entendeu? Porque no 167 fala da abertura de créditos extraordinários, entendeu? Nesses casos aqui, obedecendo o que fala, no caso, o artigo 62. Ou seja, para você abrir um crédito extraordinário,
terá que ser feito através de medida provisória, segundo está falando no artigo 62 da nossa Constituição Federal. Fechando, no artigo 41 da nossa Lei 4.320, eu tenho os tipos de créditos orçamentários, o especial, o suplementar e o extraordinário, que é para ser aberto em caso de guerra, calamidade pública. E é curioso que essa Lei 4.320 fala em comoção intestina. Então, o aluno que estuda essa matéria vai ficar assim, meio que achando esquisito. Comoção intestina. Essa comoção intestina vem de quê? De interno. Onde é que está o intestino? Não está dentro? Então, é por isso que falava assim, antigamente, lá em 1964, na palavra comoção intestina. Hoje, se alguém for criar uma nova lei, o legislador jamais vai colocar essa palavra, porque está fora de moda. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a primeira parte da aula número 1 de orçamento público, ou seja, de princípios orçamentários. Te vejo na próxima.